Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos estudar nós vamos tentar compreender o que se passa na Amazônia, especialmente na área do Rio Negro, quando a própria comunidade indígena se declara em emergência climática. O que quer dizer isso? Que impacto está tendo isso na vida das comunidades indígenas, na vida da região e mesmo na Amazônia como um todo, né? Para trabalhar esse tema, nós convidamos duas pessoas que estão profundamente envolvidas na região do Rio Negro e com essa problemática da crise emergencial climática, né? Eu quero apresentar para vocês a Juliana Hadler. A Juliana é jornalista, é indigenista, é articuladora de políticas socioambientais do Instituto Socioambiental para a Bacia do Rio Negro e tem uma vasta experiência nesse trabalho na região. Muito obrigado, Juliana, por estar aqui com a gente. Vai ser muito bom contar com a sua colaboração, com a sua reflexão. Quero também apresentar para vocês o Hélio Gessen. O Hélio Gessen é da comunidade indígena Tucano. Ele mora em Taracuá, no rio Uiapés, na terra indígena do Alto do Rio Negro, região de São Gabriel da Cachoeira, né? Ele é articulador do Departamento de Adolescentes e Jovens Indígenas da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Tem também uma experiência como educador, está trabalhando na organização da juventude indígena nessa região também. Muito obrigado também, Hélio, por estar aqui com a gente. É muito bom contar com vocês para poder esclarecer, afinal. E eu já vou começar perguntando, Hélio, que emergência climática é isso? O que está acontecendo nessa região de vocês? Muito bom dia. Emergência climática aqui na nossa realidade é uma situação que praticamente traz situações que, com o passar dos anos, agrava aqui, tanto nas atividades institucionais, como também na atividade cotidiana das pessoas. Então, é muito importante a gente debater mais, aprofundar mais as questões de emergência climática. Como na atualidade a gente vê claramente essas coisas acontecer, como, por exemplo, esse ano, a enchente não atingiu mais nem 50%. Ela praticamente chegou a um nível, um certo, mas nunca chegou no nível que antes chegava. E o fato mais assim recente que aconteceu agora é a própria seca. Ela praticamente estendeu demais, um período muito prolongado, e com essas também afeta outras coisas, como no plantio. Aqui na região a gente trabalha muito com agricultura, é uma das fontes que a gente tem para ter alimentos como farinha e outras fruteiras que a gente tem nas roças. Então, essas coisas são muito gravemente atingidas por esse calor, que as folhas elas murcham, os frutos não chegam à maturidade, ela começa a apodrecer. Então, essas coisas fazem com que a gente venha tratar sobre o que é uma emergência climática. Mediante a essa visão que a gente tem, a gente precisa também unir forças juntos com vocês, para que a gente consiga trazer soluções e o equilíbrio do universo, diremos assim, o equilíbrio da natureza, mais uma vez, que é um dos pontos mais importantes que a gente sempre pensa para o futuro, né? Então, essas coisas que a gente vê acontecendo chamam bastante atenção, e justamente foi por esse motivo que, junto com a Juliana Hadley, a gente teve uma formação sobre emergência climática, tanto do lado do relatório técnico, bastante técnico, onde trouxe um impacto bastante significativo quando a gente tocou nesses pontos aqui. E é uma emergência muito, muito, muito mais grave do que era antes, né? Então, essa
é uma das principais causas que o demais que não tem, que não sente essa sensação térmica que a gente sente aqui no Amazonas, é que possam também entender e ver a gravidade do problema que está sendo hoje. Então, mediante isso, a gente vamos procurar alternativas para que a gente possa trazer, de fato, esse equilíbrio que tanto é falado no mundo, né? Uhum. Hélio, você está falando de que temperatura? Porque você está falando que está quente, mas a gente não sabe quanto é isso. Ah, É sim. 40 graus? É quanto? Na verdade, geralmente chega a bater 40 graus. Muito quente mesmo. Tá bom. E, Silvio, Então, aqui em Manaus, a sensação térmica chegou a ter dia de 48 graus. 46, 48 graus, né? Ainda mais que aqui em Manaus, na capital, que o Hélio está falando da comunidade Taraquá, né? Lá na cabeça do cachorro, na fronteira com a Colômbia e com a Venezuela, onde você tem uma mata florestal que ainda tem um efeito de ar-condicionado, né, Hélio? Bem mais fresquinho costuma ser. Agora, a gente aqui na capital, aqui em Manaus, a gente pode dizer que a gente está fritando, né? Porque tem esse efeito de ilhas de calor. Então, Manaus, embora seja uma capital na floresta amazônica, é uma das capitais do Brasil com menos árvores, vocês acreditam? Com menos árvores. Então, você tem partes de Manaus que realmente você pode fritar um ovo aqui na Praça São Sebastião, aqui no centro de Manaus. E o que você percebe, Juliana, com relação à comparação aos anos passados? Você está falando só de calor? Você está falando de chuvas? Você está falando de seca? Do que você está falando? Olha, Silvio, eu acho que, de fato, esse ano, ainda mais conversando com os manauaras, pessoas que vivem em Manaus há 40, 50 anos, né, que são aqui de Manaus mesmo, realmente nunca viram uma situação como está ocorrendo esse ano, porque é uma conjunção de fatores, né? Você tem esse El Niño, super El Niño, né, evidenciando a questão da emergência climática. Então, você tem os dois agindo juntos, você tem a questão da emergência climática, você tem a questão do super El Niño, e isso tem dado mais incêndios florestais, né? Então, você está com muitos focos de incêndio. Outubro foi um recorde para Manaus, para o Amazonas em toda a sua série histórica, e Manaus vem sofrendo muito, porque a fumaça do sul do Amazonas tem vindo aqui para a capital, né? Em torno de Manaus também está pegando fogo. Então, há 2 semanas atrás, mais ou menos, Manaus foi considerado o segundo pior lugar do mundo para se respirar. A gente ficou imerso numa fumaça que dentro das nossas casas a gente tinha que fechar tudo, colocar máscara, botar bacias de água dentro de casa, entende? Uma situação realmente assim, para baixo da linha da insalubridade, né? Então, esse foi um fator realmente muito preocupante, somado a um calor extremo, ausência de chuvas e a estiagem dos rios da nossa grande bacia amazônica, né? Os Solimões, a grande imprensa tem mostrado as fotos dos Solimões como um grande banco de areia, e a maior estiagem que já se teve notícia do Rio Negro também em 121 anos. Né? Desde que começaram as medições, em 1902, a gente nunca teve negro aqui na capital, Manaus, com um índice abaixo de 13 metros. E dessa vez você teve esse índice abaixo de 13 metros. Nos últimos dias, a gente não teve mais a descida do rio, né? E vamos esperar que realmente esse período mais severo da estiagem já esteja começando a descer. Tá bom. Hélio, conta para a gente o seguinte, você que vive na floresta, você que acompanha essas mudanças, né? O que muda na vida da floresta, na vida, enfim, de vocês também como comunidades indígenas, com essa nova situação de emergência climática? Sim. Basicamente, esses fatores fazem com que a gente comece de fato, assim buscar alternativa, procurar, no caso
digo assim, de comida, porque aqui na região a gente mais na base de pesca, mais também na parte da agricultura. Então, os peixes também somem, praticamente eles vão para outra região, ou se não vão, eu creio que eles vão para outro lugar. Agora, quanto à questão da agricultura, as roças, praticamente até umas 10 horas, ela é um pouco acessível ainda. Mas depois das 10 horas é muito quente e a gente não consegue mais suportar o calor que praticamente ela frita o nosso corpo. Então, por isso, a gente procura trabalhar de manhã, no máximo até meio-dia. Depois de meio-dia, a gente volta e descansa. E a gente faz o processamento do trabalho da mandioca, que é no caso da raspagem, depois faz o processo lá para poder extrair a goma e assim. É muito assim, praticamente um trabalho bastante forçado, que requer que a gente trabalhe nesses períodos onde o calor do sol é um pouco, não muito quente, até meio-dia. Mas passando de meio-dia até as 5 horas é muito quente. Então, são umas formas de a gente adaptar no trabalho do dia a dia. E quanto a mantimento, outros mantimentos que a gente poder comprar em São Gabriel, se torna difícil, porque agora, na atualidade, a gente já não anda, assim, como nos velhos tempos, remando daqui até para a cidade, é bastante longe, né? Então, como tem agora motores, como Rabeita, motor 40, então, são dos meios para a gente ir poder buscar alimentos, para poder a gente ter um mantimento diferenciado, tanto na comida regional e como também comida industrializada. Então, essa forma faz com que a gente não tenha mais acesso a combustível e essa seca praticamente comprometeu tudo a logística. Então, faz com que a gente estamos sendo forçados, na verdade, estamos sendo forçados a buscar ou trazer também, né, coisas assim do dia a dia para a gente poder adaptar esse clima, né? Mas creio que, como a Juliana disse, né, a gente reza muito aqui também, né? A maior parte somos cristãos, então é uma forma da gente também pedir ajuda, né? Assim, através de nossas orações, e é isso que a gente está fazendo. Hélio, antes de perguntar uma coisa para a Juliana, conta para a gente, o que vocês plantam, hein? Qual é a base da alimentação de vocês? Ah, sim. Geralmente, o cultivo da mandioca, que é a maniva, tem cará, tem abiú, tem cubiú, tem também graviola, assim nas roças, né? Limão e abacate. Milho tem? Milho, geralmente, a gente já assim, não planta em grande quantidade, mas alguns pés é plantado também. Mas a gente planta, sim. Uhum. Tá bom. Juliana, vamos passar para um outro assunto. Você está falando da articulação das populações indígenas, que é o seu trabalho aí, né? Você está articulando quem com quem? Como é que é essa história? Sim, essa é uma história comprida, mas eu vou tentar encurtar, Silvio, vamos lá. Eu trabalho no Instituto Socioambiental, né, que é uma organização da sociedade civil brasileira. Ano que vem a gente vai fazer 30 anos. E um dos nossos fundadores, o antropólogo Beto Ricardo, trabalhou no Rio Negro, né, por muitos e muitos anos, antes mesmo da fundação do Instituto Socioambiental do ISA e da fundação da FOIRN, a Federação das Organizações Indígenas, como antropólogo. E depois que surge o ISA, que surge a FOIRN, né, a FOIRN foi criada em 1987, ali naquela época, né, da Constituição Federal, do artigo dos direitos indígenas, toda aquela negociação importante, né, para serem reconhecidos os direitos indígenas.
né? São, então, criadas a FOIRN, né? E o Instituto Socioambiental passa a atuar também na região do Rio Negro, com uma sede em São Gabriel da Cachoeira, né? Onde a gente mantém uma equipe. Eu mesma morei em São Gabriel por 5 anos, todo o período da pandemia eu estava baseada em São Gabriel, né? Faz um ano e meio eu me mudei para Manaus, mas a gente, então, trabalha em parceria com os povos indígenas do Rio Negro, são 23 povos, né? Uma diversidade étnica muito grande, uma diversidade linguística também muito grande, e essa equipe do ISA, que fica localizada em São Gabriel, é uma equipe de profissionais bastante diversificada, né? Tem jornalista, tem advogado, tem biólogo, ecólogo, geógrafo, antropólogos, né? E essa equipe trabalha em diversos projetos junto com os povos indígenas da região, porque é uma região com mais de 9 terras indígenas demarcadas, né? Então, você tem vários trabalhos de gestão ambiental, luta por direitos indígenas, trabalho com as mulheres, com a juventude, e esse trabalho relacionado ao meio ambiente, principalmente às mudanças climáticas, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há muitos anos, né? Então, eu tenho colegas aqui do Programa Rio Negro que desenvolvem um trabalho junto à FOIRN e nas comunidades indígenas extremamente importante para essa questão climática, que é o trabalho da rede de AIMAs, Agentes Indígenas de Manejo Ambiental. Esses agentes indígenas eles já chegaram ao número de 60 agentes. Atualmente, a gente está falando aí de um contingente de cerca de 50, né, localizados em 3 municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Negro, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, né? E esses agentes indígenas de manejo ambiental vêm fazendo uma observação muito importante, né, de várias variáveis relacionadas ao meio ambiente e ao clima na região da bacia. Com isso, a gente consegue aprofundar. A gente consegue fazer um diálogo, né, Silvio, entre a ciência, né, não indígena e os saberes indígenas de uma maneira bastante qualificada. E onde eu entro nisso é que, como eu sou comunicadora, quando eu cheguei em 2017 em São Gabriel da Cachoeira, a gente teve uma ideia de formar, junto com a FOIRN, essa rede de comunicadores indígenas, a rede Uaiuri. E a Rede Uaiuri de Comunicadores Indígenas hoje, que é um exemplo, né, no Brasil e no mundo para a comunicação indígena, premiados em AIA, né, por defesa de direitos, combate a fake news e tudo mais, essa rede de comunicadores, com a rede de AIAs e as lideranças indígenas, como o Hélio, que é um líder da juventude, começa, então, a trabalhar essas temáticas relacionadas ao clima, né, de uma forma a promover também um diálogo com a ciência. Então, a gente pega o relatório do IPCC, né, do painel intergovernamental do clima, né, dos cientistas, e a gente começa a dialogar sobre ele, fazendo uma tradução daquelas linguagens, muitas vezes bastante difíceis, científicas, né, que são distantes da realidade dos povos, né, e a gente começa a entender e traduzir, e promover o diálogo, principalmente, né, que Beleza, é fundamental. Vamos trabalhando os temas, né? Tá. Mas eu queria pedir nesse momento para fazer um intervalo, nós vamos ter um anúncio, já voltamos já, tá? Juliana, ainda continuando com essa questão, quer dizer, você fala da organização da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. E você falou em 26 etnias. Todo mundo fica junto dentro da federação? Como é que é? São 23, Silvio, 23 povos. O Hélio, vou dar uns comentários, depois eu vou passar para o Hélio, né? Mas o Hélio do povo tucano. Então, são realmente 23 povos. Eu brinco com o pessoal
que é a ONU, né, do Rio Negro, e consegue ali conciliar os interesses desses povos, né, de pessoas que têm visões de mundo muito diversas, mitos de origem diversas, né? A gente está falando realmente de muita pluralidade, muita riqueza étnica e multilinguística, né? São Gabriel da Cachoeira é um município brasileiro, né, falante de português, obviamente, mas que tem 4 línguas indígenas que são cooficiais nesse município. Também se fala do Niua, Tucano, Iangatu e Yanomami como línguas cooficiais. Então, realmente, é um trabalho exemplar, né, de promoção da democracia, promoção do diálogo, participação das pessoas nos debates públicos, na gestão dos seus territórios, na luta por direitos. E realmente é um trabalho muito importante numa região de fronteira, né? A gente está falando na região de fronteira com a Colômbia e com a Venezuela, onde esses povos tradicionalmente ocupam há milhares e milhares e milhares de anos. Né? E aí eu passo para o Hélio contar um pouquinho que é nascido na região. Assim, na verdade, é uma luta, né? Desde a criação da FOIR. Então, vem toda essa trajetória, assim, para defender, como a Juliana já bem deixou bem claro, para defender os interesses dos povos indígenas daqui do Alto Rio Negro. Então, através dessa luta, é uma forma da gente se fortalecer, trazer a valorização da nossa própria cultura e nossa própria identidade também, né? Porque muitas das vezes, assim, pela atualidade, a gente deixa de falar nossa língua e a gente volta a falar mais português, como a gente é mais influenciado em português, então a gente tenta deixar de lado a nossa língua e as nossas tradições também, né? E isso faz com que a gente não pratique muito, assim, a nossa fala, mas, assim, com minha mãe, com meus tios, eu falo, assim, a minha língua, assim, normal, tranquilo, de vez em quando chega alguém, mas, assim, fora da comunidade, outros lugares que a gente vai, a gente fala só com as pessoas que falam tucano, e maior parte é mais português. Então, essa é a grande questão, né, da nossa a FOIR trabalhar com essa valorização da língua, valorização da cultura, trazer esse despertar também para a juventude, e a cultura é essencial para a nossa sobrevivência, né? Que a nossa identidade ela é ligada muito na FOIR, por causa dos trabalhos já realizados até aqui, oficinas, muito conhecimento que trouxe dos relatórios técnicos, e outras narrativas que a gente está aprendendo agora na atualidade também, né? Como fazer gestão, como a gente trazer alternativa para dentro das comunidades, como a gente solucionar problemas. Então, o foco principal nisso é trazer essa nova visão, essa visão de a gente, como a Juliana já deixou assim, bem esclarecido também, né? Trazer esse mundo que na fala a gente usa muito assim, né? No mundo dos brancos e o mundo dos indígenas. Então, trazer esse conhecimento do lado mais técnico e juntar com o nosso conhecimento e seguir assim. Isso é um desafio grande hoje. Então, eu creio que vai ter um momento de a gente conseguir entender, a gente conseguir, de fato, trazer esse conhecimento e fazer a fusão e depois seguir os trabalhos, como tem que ser levado aqui no território indígena. Isso muito bem. Então, eu vou aproveitar que você está falando isso, e você é o articulador, ou um dos articuladores, do Departamento de Adolescentes e Jovens Indígenas da FOIR. Por que vocês criaram esse departamento e o que ele faz? Na verdade, o Departamento de Adolescentes e Jovens, ela já havia sido criada há 5 anos atrás. Só que, na época, a FOIR ela estava trazendo novas estruturas, ela estava criando departamentos, e nesse trabalho veio um trabalho assim voluntariado.
Então, as pessoas que na época trabalhavam como voluntariado, então veio trazendo essas atividades para dentro do território indígena, onde na qual se fala, quer dizer, se falou de uma criação do Departamento de Adolescentes e Jovens, porque a gente sabe muito bem que tem normas, tem regras já estabelecidas, como, por exemplo, o Estatuto do Adolescentes e Jovens, né, que é o ECA, tem o ECA e tem o outro da juventude também. E fora que ainda tem outras regras do município também. É bem claro e diz que é direito dos adolescentes e jovens ter esporte e muitas outras coisas que é frisada, mas só que na prática a gente vê que isso não acontece em nenhum momento, e é bastante esquecido. Então, para poder trazer esse fortalecimento, para poder trazer também essa liberdade, para poder incentivar a juventude, foi criado esse departamento dentro da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que é para fortalecer e também trazer as demandas oriundas da comunidade para a gente poder levar aos órgãos competentes para que possa se concretizar o que na comunidade os adolescentes e jovens queiram que realiza dentro das comunidades. Por esse motivo, o departamento ela foi criada, mas depois de alguns pequenos anos, praticamente isso foi deixado de lado e voltou de novo simplesmente o departamento. Aí depois na presença do presidente Mário Felton, na gestão deles, eles voltaram a, de fato, botar esse departamento a funcionar, colocando 3 coordenadores. Então, esses 3 coordenadores era uma pessoa responsável pelo Baixo e Médio Rio Negro, uma pessoa responsável por Rio Negro e Rio Içano, e outro coordenador era responsável para Alto Alpés e Tiquié. Então, ela tinha se estruturado dessa forma. Com o andar dos anos, aí veio uma outra modificação, que foi a nova reestruturação do organograma funcional do departamento, onde se criou, como o território é bastante grande, muito amplo, não tem como esses 3 coordenadores trabalhar nas bases. Então, por esse motivo, foi criada o nome dos articuladores e um coordenador geral. E, desse jeito, teve essa nova estruturação, onde a juventude agora tem a representatividade para dentro da comunidade de cada região. Então, foi dessa forma que vem trazendo esse fortalecimento, e a gente também fica bastante honrado de estar contribuindo, como eu falei, né, regras, normas tem, só que para a gente poder trazer esse novo horizonte agora, a gente precisa trabalhar muito com essas questões aqui dentro da comunidade, para que a gente possa trazer dias melhores, para que a gente possa trazer, de fato, essa harmonia para dentro das comunidades e dentro das famílias também. Pois é, não deve ser muito fácil fazer reunião numa região tão ampla, com as comunidades distantes uma das outras, assim, e com o Rio Baixo agora, né, que não dá mais para ficar andando com tanta facilidade, né? Muito bem. Juliana, me diz uma coisa, quer dizer, nós estamos vendo um nível de organização das populações indígenas que surpreende aqueles que não conhecem o trabalho todo que tem por trás disso, né? As manifestações em Brasília, né? A pressão para se criar, de novo, políticas que atendam às necessidades dessas comunidades, né? O que você pode dizer da organização indígena no Alto do Rio Negro? Ela cresceu, ela se fortaleceu, está do mesmo jeito? Como é que você vê isso? Então, Silvio, essa organização, como eu falei, começou em 1987, né? Ela começa ali no período da demarcação das terras indígenas, né, que foram demarcadas ali no início dos anos 90, meados dos anos 90, no governo Fernando Henrique Cardoso. E após demarcação das terras indígenas, vários desafios começam a surgir, né, para a garantia dos direitos
das populações nesses territórios, como o Ed bem trouxe, essa questão das línguas indígenas, da educação escolar indígena, da saúde indígena, né, dos trabalhos voltados para a juventude, com acesso a direitos, de trabalhos voltados para as mulheres. Então, tudo isso, ao longo dos anos, vem estimulando com que os povos indígenas comecem a se organizar politicamente para entrar em diálogo com o Estado brasileiro, para ser propositivo, para debater as políticas públicas que vão incidir também nesses territórios. Então, é uma participação extremamente democrática, né? Quando a gente está em São Gabriel da Cachoeira, visita a sede da federação, da FOIRN, lá atrás tem uma maloca, uma grande maloca. Ali é a casa dos povos indígenas, né? É ali onde se debate, onde se tem as conversas, as reuniões, onde se chega a consensos, onde são trazidas ideias que vão ser levadas para Brasília, para o governo estadual, ou mesmo para o governo em âmbito local. Então, é um exercício profundo de cidadania e de democracia, que está, muitas vezes, ameaçado, né, sob ameaça. Então, a gente viveu no governo passado uma série de ameaças aos direitos indígenas, né, uma paralisação total da demarcação das terras, né, um libera geral para o garimpo em terra indígena, como você sabe, né, e acompanha aí a situação do garimpo na terra indígena Yanomami, e a terra indígena Yanomami, ela pega uma parte no Amazonas também, justamente ali, em São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel. Essa parte mais crítica do garimpo, ela fica em Roraima, mas você tem reflexos também para essa parte ali, né, dos Yanomami que estão no Amazonas, e é justamente também onde fica o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, e onde os Yanomami estão implementando um projeto de turismo, de etnoturismo, denominado Iaripo, né, que quer dizer Pico da Neblina em Yanomami, quer dizer, eles têm uma proposta, né, de gestão do seu território com uma governança sustentável, que proteja o seu meio ambiente, e estão sendo bastante ameaçados por essa situação do garimpo. Então, essa é uma articulação extremamente importante que a gente vê crescer muito por conta dos direitos ameaçados também, né? Então, os povos, por exemplo, se juntam todo ano, no mês de abril, vão para Brasília, para o acampamento Terra Livre. O Hélio, por exemplo, já participou, o Rio Negro sempre faz comitivas bastante grandes, né, para ir para o ATL, fazer suas mobilizações, suas reivindicações, né, e propor o debate desse termo que se fala muito hoje em dia, né, decolonial. Vamos decolonizar esse debate, né? Vamos trazer novas vozes, e principalmente as vozes indígenas, onde a gente tem aí um processo de reparação histórica. O Brasil precisa olhar para isso, para esse processo de reparação histórica com os povos originários desse país, né? A gente tem que corrigir as necessidades cometidas no passado, e a gente sabe que isso não vai ser de um dia para o outro, e tudo na democracia leva tempo, porque diálogo, consenso, isso tudo leva tempo, né? E eu acho que a FOIRN, ela é uma grande escola de política nesse país, viu, Silvio? Para mim foi uma honra trabalhar lá na federação, conhecer a forma como eles se organizam, né? E o Brasil, se tivesse a chance de promover intercâmbios lá no Rio Negro para aprender como faz uma boa política, uma política que, sobretudo, sabe conviver com as diferenças e sabe escutar, olha, seria muito bom para o nosso país. Muito bom. Nós vamos fazer um outro pequeno intervalo e já voltamos. Ô, Hélio, eu tomei conhecimento dessa iniciativa de vocês, que deu origem a esse convite, através de uma história de uma carta dos direitos climáticos da juventude indígena do Rio Negro. O que é isso? Na verdade, foi uma discussão, assim, nesse tempo se falava já sobre como que é o nome? Emergência climática. Então, já se falava sobre isso, já se falava disso,
que a emergência climática ela ia afetar aqui o Amazonas, como se fala muito, né, o pulmão do mundo. Mas, assim, mediante essas colocações, a gente deixa bem claro nesse relatório, porque a gente também precisa ser ouvido também, assim como tem esses relatórios bastante técnicos. Então, a nossa voz também ela precisa chegar às pessoas ou órgãos competentes para que possam trazer esse diálogo, poder chegar perto da gente, poder escutar também qual a nossa visão mediante essas questões técnicas, o que a gente pensa. Então, mediante isso, a gente escrevemos esse relatório para que pudesse chegar até pessoas, assim, para a gente poder trazer esse equilíbrio, porque o Amazonas, a gente sabe muito bem, que é uma grande floresta, mas para que ela seja bem conservada, a gente precisa de apoio também de outras pessoas, ou de outros órgãos federais ou estaduais, ou até mesmo outras pessoas para poder nos ajudar ou orientar de uma forma muito melhor. Então, vendo nessas colocações assim da emergência climática que se fala hoje, naquela época, por esse motivo, foi descrito esse relatório. Naquela época é quando? Porque a carta não é de agora? Se eu não me engano, foi em 2020, né, Gil? Ou foi... Não, aqui são coisas um pouquinho diferentes, né? A gente começa um movimento, Silvio, em 2020, como o Hélio está trazendo, de debater sobre a emergência climática, e ali, numa assembleia dos jovens indígenas, se delibera a importância, né, de uma série de medidas, né, para que fossem tomadas, né, em defesa do território, na defesa ambiental, na defesa climática. Já a Carta de Direitos Climáticos, essa carta ainda não está redigida, ela está em processo de realização. Né? Então, o que a gente fez recentemente em São Gabriel, em setembro, né, Hélio, naquele encontro que a gente teve lá em setembro, nós 20 pessoas, eu e 19 lideranças indígenas jovens, a gente deu a importância de transformar todas essas reivindicações que a gente vem vendo da juventude nos últimos anos num documento mais sucinto, né, que vai ser aprovado na próxima Assembleia dos Jovens no ano que vem, para ser apresentada na COP de Belém em 2025. E essa foi uma ideia que a gente teve, a gente deu esse título, né, esse nome de Carta de Direitos Climáticos, com uma ideia muito legal que a comunidade da Favela da Maré, no Rio de Janeiro, fez. Né? A comunidade da Maré fez uma Carta de Direitos Climáticos muito interessante, que inclusive nós estudamos ela lá no Rio Negro durante a nossa oficina, né? E nos inspirou também a fazer com que todo esse acúmulo de discussão que a gente vem tendo sobre esse tema se torne um documento de incidência política na COP de Belém. Né? Porque eu acho que também não é só a gente chegar lá na COP de Belém, né, para assistir, né? A gente também quer incidir, a gente também quer mostrar o que está acontecendo na Amazônia, né? E principalmente quem mora na Amazônia poder entrar em diálogo com esses tomadores de decisão internacionais, né? Principalmente os povos indígenas, os povos tradicionais ribeirinhos que dependem do seu ambiente. Por isso que a gente começou a trabalhar esses conceitos, né? Que a gente falou lá da justiça climática, do racismo ambiental, que são conceitos muito importantes da gente hoje debater na sociedade. Né? Porque o que a gente vê... Juliana, interrompendo você, conta para nós o que são esses dois conceitos. O que é justiça climática e o que é racismo ambiental. Daí depois a gente faz um pequeno intervalo. Né? Tá, vamos lá. O racismo ambiental é um termo muito interessante, e ele está ligado ao movimento dos direitos civis americanos, né? Que ocorreu ali nas décadas de 1950, 1960, e esse termo foi criado por um ativista afro-americano chamado Benjamin Franklin Chaves Jr., que trabalhou com o Martin Luther King. O que ele observou naquela época
é que já naquele momento, né, as pessoas das periferias já eram afetadas na questão ambiental, pela falta de saneamento básico, pelo despejo de resíduos nocivos à saúde nos seus rios, na sua água de consumo, né? Então já haviam questões ali ligadas aos direitos das pessoas periféricas em relação ao seu meio ambiente, né? Então ele cunhou esse termo de racismo ambiental e ele é mais atual do que nunca, porque hoje o que a gente vê nessa questão da emergência climática é que quem menos contribuiu para o problema é que está pagando o preço mais alto, porque diretamente os mais afetados são os que dependem do meio ambiente diariamente para a sua sobrevivência. Se não tem água no rio e se não chove, a pessoa não bebe água. Se não tem água no rio, não tem peixe, não tem proteína. Se não tem agricultura, não tem mandioca, não tem farinha, não tem beiju, não tem comida. E ninguém quer ficar dependendo de cesta básica do governo, né? Até porque também costuma ser uma alimentação totalmente da alimentação tradicional, e ressaltando que essa alimentação tradicional é livre de agrotóxicos, é agricultura totalmente orgânica, né? E a agricultura do Rio Negro, inclusive, tombada pelo IPHAN como sistema agrícola tradicional do Rio Negro, como patrimônio material do país, né? Então, é um sistema extremamente refinado, né, que acontece dentro da floresta sem destruir a floresta, né? Então, o racismo ambiental é isso, assim, quando você acaba cometendo essa injustiça de penalizar quem menos contribuiu com o problema, né, ficando aí, né, muitas vezes sem ter o que comer e o que beber. E a justiça climática trata disso. Eu acho que é uma interseção entre essa questão dos direitos humanos e a questão ambiental. A gente precisa lutar por justiça climática e termos políticas públicas que diminuam essas questões, esses problemas, essa desigualdade social, por exemplo, que pode se aprofundar muito por conta da emergência climática, né? A emergência climática pode aprofundar problemas que a gente já vive na nossa sociedade. E o principal é a desigualdade social, né? E que gera violência, que gera uma série de outros problemas que a gente convive no nosso país. Então, foi isso que a gente vem tratando com os jovens, de traduzir esses conceitos, principalmente agora, né, a gente vai começar a traduzir para as línguas, né, porque quem mora nas comunidades, muitas vezes, no seu dia a dia, fala o tucano, fala o baniwa, fala o iangatu. Então, como é que se traduz isso? No universo das fake news, a gente fez muito isso, a gente traduziu o que é fake news nas línguas todas, como é que surgiu e tudo mais, para essa educação midiática acontecer. Então, é isso. A gente agora vai trabalhar também fortemente com a emergência climática sobre isso, sobre essa tradução de mundos, né? Tá bom. Nós vamos fazer um último intervalo e já voltamos.